Aí o efeito Doppler no IME de 2022. Quer ver como se resolve? Fica comigo até o final. Fala pessoal, eu sou o professor G. Pegoraro, então curte o nosso vídeo agora que eu vou resolver uma questão linda, que caiu na prova do IME em 2022. Inclusive, eu quero falar uma coisa que muitos vieram me perguntar, por que eu não fiz os comentários da prova do IME no dia que a prova foi feita? Gente, é o seguinte, eu não consigo fazer live ainda no meu canal, que eu não sei quando é que você está vendo esse canal, mas o canal não tem 2 meses ainda quase, tá? Então eu só consigo fazer lives acima de 1000 inscritos, então faça seu papel aí, compartilhe esse canal com todo mundo, que assim que eu conseguir 1000 inscritos, eu já resolvo a prova do ITA e do IME sempre no mesmo dia que ela sair. Fala aí pessoal, acompanhe comigo a resolução dessa questão de efeito Doppler e diz o seguinte, olha só, uma fonte sonora A emite um som de frequência constante F e um observador B estão próximos um do outro e movem-se lentamente de acordo com as equações temporais no plano x e y que está ali. Considerando que a fonte sonora emite um som de frequência constante, a frequência percebida pelo observador, dentre as opções, é desprovida do efeito Doppler quando o instante t for igual a quanto? Então, volta para mim. O que ele está dizendo é o seguinte, quando que o observador não vai verificar a mudança na percepção da frequência, né? A característica do efeito Doppler é que você vai verificar uma mudança na percepção da frequência se existir movimento relativo entre a fonte e o observador, tá? Então, você pode ver que as equações de posição são bem feias, né, gente? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma troca de referencial. Vamos colocar o referencial na fonte A, que aí eu vou colocar só o corpo B aqui se mexendo, né? Eu vou colocar só o corpo B se mexendo. Então vamos deixar bem claro isso, que eu estou colocando o referencial em A, o referencial em A, tá? Esse detalhe é bem importante. Agora o que vai acontecer? Esse referencial em A, ele vai ver o B se mexendo. E digamos que, um certo momento depois disso, o corpo B esteja aqui, ó. Digamos que esteja aqui o corpo B, tá? Qual vai ser a posição que a gente vai ver? Ó, a gente vai ver que a posição que esse cara vai ter aqui, esse vetor R em relação a ele, vai ser o quê, ó? Vai ser essa diferença que a gente vai ter nessa relação deles. Por isso que para eu chegar nesse vetor R, eu vou fazer a diferença das posições deles, né, da geometria analítica. Então vai ser o quê? Ó? Como é que eu vou chegar nesse vetor posição R, né? Esse vetor posição R vai ser a diferença deles ali, né, pela geometria analítica. Então vai ser R ao quadrado. R ao quadrado... Opa, caiu aqui. R ao quadrado, onde eu vou fazer a diferença deles ali, né, que vai ser o XA menos o XB, todo mundo elevado ao quadrado, tá? Menos, que eu vou colocar ele aqui, ó, e eu vou colocar o YA menos o YB, todos eles ao quadrado. Porque agora qual é a grande jogada? Uma vez que eu conseguir montar isso aqui, eu vou ter o vetor posição R. E aí, olha só, se eu derivar isso em relação ao tempo, eu vou ter a velocidade relativa naquele referencial. E eu sei que não vai ocorrer efeito Doppler quando eu não tiver aproximação ou afastamento. Aí, uma vez que eu vou chegar na derivada dessa posição, que vai ser a velocidade, eu vou igualar isso a zero e eu vou descobrir os tempos que isso ocorre, né? Então, essa é a minha estratégia. Então, vamos lá. Vamos avançando e vamos ver como é que vai ficar isso, ó. Se eu for fazer XA menos XB, a gente vai ver que o logaritmo vai embora, né? O logaritmo vai embora, então vai ser o quê, ó? Vai ser esse cosseno de t, né? Esse menos aquele, né? E aí o logaritmo vai embora e vai sobrar o quê? Vai ficar o mais seno de t, tá? Tudo isso elevado ao quadrado. Então esse aqui é o x, né? Aí eu botei menos, mas aqui é mais, né, gente? É um Pitágoras, né? E agora vai ser mais. Aí o que vai estar acontecendo? Eu vou fazer um menos o outro. Então 2t vai embora e vai ficar o 3 mais 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Então R vai ser igual a raiz quadrada de cosseno de t mais seno de t. Tudo isso elevado ao quadrado, mais, isso aqui vai dar 4, né, elevado ao quadrado vai dar 16, tá, gente? Isso aqui eu teria que colocar um colchete, né, para ser mais correto em relação a isso. Bom, beleza. Ou seja, agora eu posso abrir esse produto, né, para conseguir melhorar um pouquinho esse meu cálculo. Então vai ser R
igual a... Vou voltar ao quadrado aqui só porque eu dar espaço. Então, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá? 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quê? Mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do segundo, tá? E mais esse 16. Fechou. Vamos avançando aqui, deixa eu fazer uma divisãozinha para eu continuar os meus cálculos, né? Lembrando que eu vou chegar numa expressão, eu vou derivar essa função aqui em R, eu vou ter a velocidade relativa e eu vou igualar ela a zero, que daí eu vou achar o momento onde não vai ter efeito Doppler, né? Que daí não vai ter nem aproximação e nem afastamento. Tá, vamos ver o que dá para mexer aqui, ó. Tem algumas coisas que são bem batidas aqui, né? Ó, cosseno quadrado mais seno quadrado, isso vai dar 1. Então vamos substituir isso aqui, ó. Então vamos colocar que vai ser igual R quadrado igual a 1, tá? E aí eu também tenho essa expressão aqui, né? Lembra que 2 vezes o cosseno de θ vezes o seno de θ é o seno de 2θ. Então eu vou substituir isso aqui, ó. Mais o seno de 2 vezes o θ, que vai ser o t, né? Essa parte aqui, essa identidade, a gente usa bastante lá em lançamento oblíquo quando eu quero achar o alcance máximo, né? Chega num momento que eu faço essa substituição. Nada que vocês não saibam, né? E aí mais, ó, então esse aqui eu juntei, mais o 16. Mais o 16. Então estamos chegando. Então vamos lá, deixa eu ver como é que estão as gravações. Vamos ali, ó, vamos levar para o outro lado. Então vai ficar com R ao quadrado, vai ser seno de 2 vezes o θ, que é o 2t, né? Mais o 17. Tá, estamos chegando no fim. Agora daqui a pouco vai entrar o cálculo, né? Então R quadrado, vou passar a raiz disso aqui, seno de 2t mais 17. Beleza, agora eu vou usar a relação da derivada. Agora eu vou derivar em relação ao tempo. Ao derivar isso aqui em relação ao tempo, eu vou estar descobrindo a velocidade relativa que esse B teria em relação a A, né? E aí, como eu vou ter a velocidade relativa, eu vou igualar essa derivada a zero. Então vamos lá, ó. Vai ser dr dt, né? Dr dt igual a derivada disso aqui, que vai ser d em função do dt, né? E aí isso aqui vai ser, ó, seno de 2t mais 17. Eu me sinto mais à vontade assim, ó, elevado na 1/2. Agora eu vou derivar isso aqui em relação ao tempo, né? Como é que se deriva essa relação? Vou ter que usar a regra da cadeia. Então é a derivada de fora vezes a derivada de dentro. Então como é que vai ser isso aqui, ó? Vai ficar dr dt, que eu já vou chamar a velocidade relativa, né? Vai ser a derivada de fora. Então a de fora vai ser mais 1/2, tá? E aí, lembra que quando cai esse expoente aqui, eu tenho que reduzir um ali em cima, né? Tem que reduzir um ali em cima. Então vai ser, ó, seno de 2 vezes t mais 17, tá? E aí eu vou ter que reduzir 1 ali, né? Então eu vou mais 1/2 menos 1 vai dar menos 1/2, tá? Agora, beleza, agora eu vou ter que derivar dentro. Ó, derivada de seno vai ser cosseno de 2t, mas eu tenho que derivar o 2t também, vezes 2, tá? Então eu vou só ajeitar isso aqui um pouquinho melhor, que a velocidade relativa vai ser igual, eu vou jogar para baixo isso aqui, tá? 1/2 vai ser igual a raiz de seno de 2t mais 17, e aí eu vou ter cosseno de 2t vezes 2, tá? Essa é a velocidade relativa. Aí o que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse 2, e agora eu vou usar aquela condição do efeito Doppler, que para ele não verificar efeito Doppler, eu preciso que eles não estejam nem se aproximando ou se afastando. Então eu vou igualar essa velocidade relativa a zero, tá? Deixa eu dar uma apagada no quadro para melhorar isso aqui. Ok, pessoal, com o quadro limpo, a gente vai cuidar o seguinte, tá? No referencial de A, como eu já falei antes, não vai ser verificado efeito Doppler quando a velocidade relativa no referencial de A for zero. Então eu vou pegar essa função e vou igualar a zero, né?
Então eu cheguei na expressão que diz o seguinte, ó, que a velocidade relativa no referencial ali que a gente viu vai ser cosseno de 2t, tá? Raiz de seno de 2t mais 17. Para não ser verificado o efeito Doppler, a velocidade relativa tem que ser zero. Então você coloca zero aqui, né? E aí eu vou multiplicar os dois termos pela igualdade por seno de 2t, raiz de 17, tudo na raiz, né? E eu vou chegar à conclusão que isso aqui, eu vou chegar no quê? Ó? Que cosseno de 2t tem que ser igual a zero. Tá aqui a minha relação. Agora, basicamente, é só finalizar a questão. Vamos descobrir aonde que isso ocorre, tá? Então, vamos ver. A única possibilidade do cosseno de um ângulo ser zero é esse 2t, ele ser o quê? Ou 90 graus, né? 90 graus é π meios, que o cosseno de 90 é π meios, ou isso aqui ser algum múltiplo do 90 graus, né? Que é 90 mais π, que é 180. Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser 270 graus, que vai ser 3π meios. 3π meios. Então essas são as únicas possibilidades que eu tenho para zerar essa função cosseno de 2t, né? Aí vamos lá, vamos fazer essa igualdade para descobrir qual é a relação. Primeira relação é isso aqui, ó. Primeira relação é isso aqui. Então vamos lá. 2t tem que ser igual a π meios. Então um tempo que me serve é π sobre 4. Tá? Então π sobre 4 me serve. Π sobre 4 me serve. Agora vamos fazer o outro, né? A outra relação é que 2t tem que ser 3π meios. Então vamos lá. Ó. 2t tem que ser 3π meios. Logo, t vai ser igual a 3π sobre 4. Então esses são os dois tempos que eu vejo que a velocidade relativa entre eles vai ser zero, né? Deixa eu ver onde é que eu tenho π quartos e 3π quartos. π quartos e 3π quartos. Bom, π quartos a gente não tem, né? π quartos a gente não tem, a gente só tem o 3π quartos. E aí ficamos na alternativa D de dinheiro. Mas usamos um pouquinho de cálculo, né? Uma derivadinha de leve ali, mas foi legal para a gente conseguir ver qual era o ponto, tempo que o observador não veria o efeito Doppler ali. Então, curte o nosso vídeo agora e olha só. Além de curtir o nosso vídeo, comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer que eu faça. Eu tenho uma característica que eu faço todos os vídeos que vocês colocam aqui nos comentários. Acione a notificação do sininho, porque quando esse vídeo ficar pronto, você será notificado e vai ficar cada vez mais perto do seu sonho de passar numa prova de alto nível. Eu sou o professor Jean Pegoraro, desejo a todos ótimos estudos, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.